Boa a todos com a paz do Senhor. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 4. Atos 2, versos 1 a 4. É um texto bem conhecido, hoje é culto do Espírito Santo, e esse texto fala também sobre isso. Diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento violento e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Podem sentar. Hoje é culto do Espírito Santo, e esses versículos que acabamos de ler falam sobre a descida do Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam. Mas vale lembrar que o Espírito Santo já estava operando desde o Pentecostes e havia sido mostrado ativo na criação, na história do Antigo Testamento e na vida e ministério de Jesus. Isso mostra que o Espírito Santo está presente desde a criação do mundo. Amém. E a palavra Pentecostes significa 50º, ou seja, 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento, Pentecostes era o nome de uma festa agrícola judaica, onde celebravam durante 7 semanas, em agradecimento a Deus, pela colheita de grãos, trigo e cevada. E essa festa era realizada segundo 50 dias após a Páscoa. E a Páscoa para os judeus significava passagem e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, o sentido de Pentecostes para os judeus nada mais era uma celebração 50 dias após a Páscoa, onde eles lembravam ou relembravam a bênção que Deus tinha dado à terra, por isso da colheita, e também lembravam quando eles saíram da escravidão. No Novo Testamento, Pentecostes também tem uma referência ao 50º dia depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos, em cumprimento a uma série de promessas desde o Antigo Testamento, ou seja, quando ali Jesus ainda dizia: nunca deixarei os seus seguidores sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus passaria a habitar nas pessoas e não apenas a vir sobre eles, e que sua presença seria permanente e não apenas temporária. Então nós temos uma referência da Pentecostes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a vida do Espírito Santo, conforme nós lemos, ela foi acompanhada de 3 sinais maravilhosos: o som de um forte vento, línguas de fogo e os cristãos louvando a Deus em várias línguas. Que nós não apaguemos o Espírito Santo de Deus que está derramado sobre as nossas vidas. Que nós possamos mantê-lo vivo, para que Ele nos dirija, nos capacite, nos ensine como proceder e agir em cada situação.
É gostoso ver como aquele povo viu o derramar e serem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de fazer uma menção dentro desse texto que nós lemos, diante de uma palavra que significa de repente. A expressão de repente é poucas vezes encontrada na Bíblia. Vemos Deus agir de forma surpreendente em toda a Bíblia. E o que significa, de repente, se você for procurar no dicionário? Significa subitamente, repentinamente, de súbito, de imediato. Isto é caracterizado quando algo acontece inesperadamente, de uma forma brusca e veloz. Quando ocorre um fato de repente, porque ele não era esperado, é todo como uma surpresa das nossas vidas. Ou seja, de repente acontece de forma imediata. Eu vou fazer uma alusão a isso, para que a gente esteja atento a esse momento. Muitas vezes nós somos surpreendidos na nossa vida, na nossa vida cotidiana, diária, no nosso dia a dia, às vezes com coisas agradáveis e outras com coisas desagradáveis. Algumas nos alegram, outras nos abatem, nos entristecem, mas são fatos que não temos como evitar ou fugir deles. Porém, uma coisa devemos ter certeza, de que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Amém. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida de uma forma inesperada, de repente. Às vezes com coisas boas, às vezes somos pegos de surpresa com algo que nos entristece, nos abate, que tenta nos derrubar, nos destruir. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Eu falei para vocês o significado de repente a nível de dicionário. Mas o que significa o de repente de Deus na minha vida e na tua vida? O de repente de Deus é a forma dele agir de maneira inesperada, quando muitas vezes pensamos que tudo está perdido. Deus entra em ação e nos surpreende. Parece que não tem mais saída. Aquele momento que nós estamos vivendo. É aí que vem o de repente de Deus agindo a nosso favor para nos tirar daquela situação. É preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele nos surpreende sempre porque Ele gosta de agir de repente. Quem sabe isso seja um alerta para nós, porque às vezes a gente, quando nós não sabemos o tempo de Deus agir na nossa vida, às vezes a gente se acomoda, deixa a gente de uma certa forma, assim, na esperança, na confiança, e não deixamos de estar sendo preparados, alimentados ou fortalecidos em Deus. Parece que nós abaixamos a guarda e as coisas não acontecem na nossa vida. As respostas às nossas orações geralmente não são atendidas quando e como queremos, e sim quando Ele, Deus, quer. Deus sabe o momento e a hora certa de nos conceder a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus é mistério e Ele vai nos surpreender. Amém? Amém. Você quer ser surpreendido por Deus? Amém. Você quer ver o agir, o trabalhar de Deus na tua vida? Amém. O de repente Deus pode agir em várias situações ou circunstâncias. Isso mostra que Deus tem várias formas de agir e trabalhar, que nunca coincidem com aquilo que nós muitas vezes buscamos, esperamos que Ele haja. Porque os caminhos e os pensamentos de Deus, os pensamentos
pensamentos e os caminhos de Deus estão acima dos nossos. Isso é dito em Isaías 55, verso 8 e 9. Às vezes a gente tenta direcionar Deus a nos conduzir ou a nos conceder a bênção que nós tanto queremos de uma determinada forma. Parece que a gente quer induzir a Deus, ensinar a Deus, de que, ó, Deus tem que ser feito desse jeito para que eu seja abençoado. Deus tem a forma dele agir e trabalhar, pelo de repente dele, do surpreender na minha vida. A gente sempre fala que eu posso atender vocês de todos os jeitos, mas eu nunca poderei surpreender, porque quem me surpreende é Deus. Eu sou limitado, Deus é ilimitado no seu agir e no seu trabalhar. O primeiro de repente de Deus que é destacado na Bíblia, ele nos dá uma promessa cumprida. Isso nós podemos ver em Atos 2:2, conforme nós vemos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, uma promessa cumprida. O Jesus ressurreto pregou, insistiu e repetiu. Olha o que é interessante, ele repetiu por 40 dias que o povo esperasse a descida do Espírito Santo em Jerusalém. O alerta da parte de Jesus, durante 40 dias, que ele insistiu e repetiu, para que o povo esperasse a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Para os discípulos e seguidores de Jesus, estar em Jerusalém, onde Jesus foi morto, era uma ameaça, um sacrifício, uma vez que eram perseguidos por sua fé. Estar em Jerusalém não era um ambiente muito propício e agradável para os discípulos e seguidores de Jesus. Quem sabe hoje o mundo que nós vivemos não seja também um ambiente agradável que eu e você gostaríamos de estar vivendo. Porque a gente sofre ameaças, perseguições, enfrentamos obstáculos na nossa vida, mas existe sempre uma palavra de Deus que vem nos orientar e nos conduzir. Foram para Jerusalém mais de 500 pessoas, porém, somente cerca de 120 pessoas, mesmo sendo ameaçadas, correndo o risco de serem mortas, se sacrificaram e obedeceram, e permaneceram na cidade santa para receber o Espírito Santo. De 500, somente 120. Ainda a entender que as mais de 380 pessoas saíram do lugar da promessa, não recebendo o Espírito Santo. Sabe que muitas vezes nos impede de sermos abençoados, de termos medo de enfrentar uma situação. Qualquer tipo de ameaça, parece que a gente se recolhe, se intimida, tenta se afastar, achando que você está fazendo a melhor coisa da tua vida. Jesus insistiu por 40 dias, não é que ele falou uma vez e rápido, ele insistiu por 40 dias para que o povo não saísse daquilo que ele havia de enviar, que era o seu Espírito Santo. Às vezes a gente ouve tantas mensagens do que estão fazendo contrário a Deus sobre esta nação, e muitos temem, se covardam, né?
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas eu queria deixar diante desse texto um recado para você. Quem fica no lugar da promessa é surpreendido por Deus e recebe a vitória. Eu quero te dizer, não saia do lugar. Amém. Deus vai agir de repente na tua vida para que você receba a bênção e a vitória de Deus sobre você. Amém. Às vezes a gente sai por um descuido, por acharmos que estamos sendo ameaçados, por não sermos muitas vezes capazes. E a promessa que tem para a tua vida, Deus tem promessa para ser cumprida na tua vida hoje. Amém? Amém. Mas Deus está te dizendo, não saia da promessa. Não saia do lugar onde você está. Você, como filho de Deus, servo de Deus, não saia da promessa que Deus tem para a tua vida. Por pior que seja o cenário que está ao teu redor, confia plenamente no poder de Deus, porque Deus tem uma promessa para ser cumprida na tua vida. Aleluia. E o desejo de Deus é que ela seja cumprida. Seria muito bom ver todos aqueles que estavam ali em Jerusalém serem cheios do Espírito Santo, mas apenas 120, quem sabe 1/4, receberam a grande promessa que Deus tinha a derramar sobre os cristãos. E é tão interessante porque aquilo que Deus havia de derramar, que era o Espírito Santo, é aquilo que nos fortalece. Ele deu uma promessa para todo o povo: olha, nunca mais vocês estarão sozinhos. Eu vou partir para o meu Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito em vocês. Amém. Existe uma promessa de Deus: não se sintam sozinhos. O Espírito de Deus está sobre vós, está em vós. Amém. O segundo de repente de Deus que a gente pode citar é de providência e livramento. A gente pode encontrar também no livro de Atos, capítulo 16, verso 25 e 26, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. É tão interessante porque a palavra de Deus nos dá promessas. Isso é tão importante e válido para mim e para você, porque nós sabemos que nós temos bênçãos sobre as nossas vidas. E o que é mais interessante, que ele não fala nem dia e nem horário para que ela seja derramada e dada à tua vida. Porque senão nós nos acomodaríamos à situação e esperaríamos naquele exato momento recebermos a bênção. Como se nós pudéssemos falar: olha, Jesus Cristo vai voltar no dia tal, do ano tal, na hora tal. Certamente, não exagerando, mas 99% das pessoas fariam que bem entendesse até um minuto antes daquela hora marcada. E naquele minuto antes da hora marcada, ele entraria na presença de Jesus, pediria perdão, se arrependesse para ser salvo e fazer parte. Ainda bem que nós não sabemos as coisas, porque isso nos leva a mantermos fiéis à palavra dele, de buscarmos a santificação, a consagração e de estarmos atentos ao mover de Deus sobre as nossas vidas. Quem faz a obra de Deus nunca é envergonhado. Deus age de forma inesperada para dar o livramento aos seus servos. Paulo e Silas não reclamaram,
não se lamentaram da situação, mas oravam e cantaram louvores a Deus, e de repente a providência e o livramento chegou. Deus agiu de forma surpreendente e libertou Paulo e Silas da prisão. Sabe o que isso nos ensina? Que não adianta murmurar, nem reclamar da situação. E às vezes a gente faz isso. A gente murmura com um, murmura com o outro, murmura com Deus, reclama de tudo que está ao nosso redor. Mas eu quero te dar que, como Paulo e Silas fizeram, que você também possa fazer. Cante e ore. E Deus fará de repente, uma providência, um livramento na sua vida. Amém. A gente tem por hábito sempre reclamar da situação. Eu sei que a situação não está fácil. Mas quem sabe, ao invés de você reclamar, trocar a tua reclamação por um cântico, por uma palavra de gratidão e de louvor a Deus, uma palavra colocando em Deus a certeza, ó Deus, eu não sei como, não sei que hora, mas eu sei que a resposta o Senhor me dará, e a bênção há de vir sobre a minha vida, porque é promessa de Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Tanto é que Ele prometeu ao povo, e eu volto a insistir, Ele nos alertou o povo durante 40 dias. Porque muitos ouvem, mas não entendem o que Deus quer dizer. Deus está dizendo nesta manhã para que você não saia do lugar que você está. Se posicione como filho e servo de Deus. Não murmure e não reclame, mas cante e ore a Deus e agradeça a Deus pelo tempo que Ele tem dado à tua vida. Amém. O de repente, Deus vai pelejar todas as suas guerras, derrotar todos os teus inimigos e entregar a vitória nas tuas mãos. Creia, de repente, Deus vai salvar a tua família, vai salvar os teus vizinhos, vai trazer de volta os desviados, vai curar os enfermos, vai sarar esta terra, o Brasil, vai libertar os viciados e todos os oprimidos do diabo. Amém. É promessa de Deus, e é no de repente de Deus. Por isso, estejamos atentos ao que está Deus ministrando aos nossos corações. Esteja atento que a palavra de Deus tem nos ensinado. Porque Deus quer derramar uma unção sobre nós. Deus quer derramar uma unção nova sobre esta nação. Deus quer derramar algo que venha te surpreender. Mas de uma forma, de repente. Por isso é bom que estejamos preparados. Sabe por quê? Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Amém. Para Deus tudo é possível. Então eu gostaria de deixar isso com você. A importância e o valor de uma promessa a ser derramada a partir do momento que Jesus subiu aos céus e deixar para mim e para você o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele dominar a tua vida, deixa Ele controlar, para que Deus faça milagres e maravilhas sobre a tua vida. Amém. Porque Deus assim age. Deus age de uma forma que nós nunca podemos imaginar. Mas às vezes Deus está nos pedindo um posicionamento. Não deixarmos de brincar de ser cristão. Deixar de brincar de ser obreiro. Deixar de brincar de ser adorador. Nós precisamos nos posicionar. Eu acho que o tempo hoje que nós estamos vivendo requer isso de nós, como povo de Deus, um posicionamento. Para que a gente não perca
e não estejamos fora de um derramar daquilo que Deus tem sobre nós, um avivamento novo sobre esta nação. Então que a gente esteja atento a isso, não murmure e não reclame, ore e cante louvores a Deus, porque Deus certamente fará uma grande obra em mim, em você, na igreja de Cristo e sobre toda esta nação. Amém. Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus tem um amor infinito a ser derramado sobre nós. Ele tem promessas, Ele tem bênçãos para serem cumpridas. Não fique de fora, se posicione, não reclame, mas adore e louve a Deus, porque certamente coisas grandes Ele fará. Amém? Fecha os seus olhos, cubra a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho e amado Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, que este Espírito, ó Deus, nunca saia de nós, ó Pai, mas que Ele esteja em nós, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano e em toda a nossa vida, Pai. Por isso, ó Pai, que nós, como filhos e servos teus, que nós possamos nos posicionar, permanecermos no lugar que o Senhor tem nos chamado e nos colocado, para que as tuas promessas possam ser cumpridas em nós, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação, ó Pai. Que da nossa boca, ó Deus, possa sair somente palavras que venham edificar, palavras que venham construir, e nós repreendermos toda e qualquer, ó Deus, palavra contrária a isto, ó Deus, seja repreendida em nossas vidas e em nosso meio. Mas que nós possamos a todo tempo orar sem cessar, possamos cantar louvores a Deus, ó Pai, independente da situação que estamos passando ou vivendo, porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Por isso, ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, esteja mais e mais presente em nós, sobre nós e em nós, ó Pai. E que isso seja uma forma que, através de nós possamos contagiar, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus habita em nós. E nós queremos levar, ó Deus, esta unção, esta graça, ó Deus, para que vidas também possam se posicionar e entender o teu mover, o teu agir e o teu trabalhar, ó Pai. Que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém.